Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live hoje com a querida amiga professora Valéria Ribeiro. Qual é o nosso tema de hoje? Compliance trabalhista em época de pandemia. Daqui a pouco a professora Valéria estará entrando aqui em nossa live, vou integrá-la e começaremos então o nosso bate-papo sobre esse tema tão importante, do qual não podemos, em hipótese alguma, negligenciar. Bom, deixa eu fixar o comentário porque... Opa, perdão. Fixei o comentário do Max. Tudo bom, Max? Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Kaique. Bom, deixa eu fixar aqui o comentário. Deixa eu achar. Só um minuto, meus amigos. Compliance trabalhista, época de pandemia. Ok, tá aqui. A professora Valéria já está presente. Deixa eu integrá-la aqui ali. Temos muito a ser dito. Bom dia, querido Tadeu. Bom dia, Sandro. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Bom dia, professora Valéria. Como vai? Bom dia, professor Fagner. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, como está aí nesse período de pandemia, esse período de intensivo de reclusão, né? Em Sem princípio, sentença condenatória, mas reclusa. nunca pensei que fosse cumprir um regime semiaberto, né? Pois é, verdade. Mas, infelizmente, e o interessante é um momento ruim, né, para todos nós, mas, ao mesmo tempo, também interessante porque nós percebemos a nossa capacidade de readaptação, de adaptação e de reinventar, né? A cada momento nós estamos nos reinventando em inúmeros aspectos. Bom, professora, eu vou lhe passar a palavra, já lhe agradecendo, né, ter aceito o convite. Você é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes nomes do compliance trabalhista, né, no nosso país. Tenho acompanhado seu trabalho, né, nós temos amigos em comum, né, te conheci num seminário que nós tivemos a oportunidade de estar juntos, do IURG, né, com os nossos queridos amigos e professores lá da UAL, da Universidade Autônoma de Lisboa, e também através do Cláudio vocês apresentaram um artigo científico para o livro de Direito do Trabalho e Temas Controvertidos que eu estou organizando pela editora Autografia. Agora também, de forma muito gentil, aceitou o convite e enviar também mais um artigo para a obra O Processo do Trabalho no Século XXI, que eu também estou organizando. São duas obras que nós lançaremos esse ano ainda. Todos serão convidados oportunamente para o lançamento. Espero eu que físico, né? Se não, pelo menos um lançamento virtual certamente irá ocorrer. Então eu só posso registrar meus agradecimentos, né? E vou lhe passar a palavra para as suas devidas apresentações, e aí nós começamos então a conversar sobre compliance trabalhista em época de pandemia. Tá bem. Obrigado mais uma vez, professora. Obrigada, doutor Fagner. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição, acompanho as suas lives. Está sempre abordando temas diversos, né? Até durante essa pandemia, que a nossa questão psicológica também, nós precisamos ouvir, assistir muito a live da Multitarefas, me Legal. identifiquei muito com a sua posição, né? Eu também acho que eu sou multitarefas, né? Mega multi, né? É, me identifiquei ali, eu falei, não vou nem me manifestar porque eu estou me identificando. É muito interessante esse momento, né? O direito ele é dinâmico, então ele nos permite isso, né? Verdade. E o compliance, assim, o compliance, na verdade, ele é compliance, né? É o compliance aplicado no direito do trabalho, porque nós não temos ainda uma lei específica estabelecendo a obrigação da implementação do compliance, né, no direito do trabalho, nas organizações privadas, né, mais privadas, as particulares, porque com a administração pública o compliance já era obrigatório. A questão do Uhum. compliance, né, ele teve uma origem lá nos Estados Unidos, em decorrência de uma série de fatos que foram ocorridos no mercado de capitais de lá. Então, é só uma breve nuance para a gente
poder adentrar o assunto e chegarmos até a questão do programa, né, de integridade, o compliance no direito do trabalho, que quando veio para o Brasil, ele não veio, ele já estava. Ele só ganhou uma notoriedade com a questão da Operação Lava Jato. Então, nós temos que começar a desvincular a análise de que compliance é um produto de anticorrupção. Ele não é isso. Uhum. É uma ferramenta, ele é um instrumento. Eu não vou adentrar em si no compliance, mas nós temos 9 pilares no compliance. E uma coisa que eu aprendi com o Dr. Cláudio Carneiro, participando de uma palestra com ele lá em Portugal, e eu sempre cito esse exemplo dele porque eu achei sensacional, né? Você imagina-se num guarda-chuva grande, você na rua, você olha para cima, você vê toda aquela cobertura do guarda-chuva, mas quando você olha, tem vários ferrinhos. Cada ferrinho daquele ali é um programa de integridade do compliance que ele vai atuar na área penal, Uhum. na área tributária, né? Na área do direito do trabalho. E o compliance, ele não é simplesmente pegar e cumprir regras. Nós já sabemos que temos que cumprir as regras. Ele não é só isso, ele não está limitado a isso. Ele é um programa em que não é rotativo, né? Ele não é temporário. E ele é Uhum. revisto sempre. Então, o compliance no direito do trabalho, eu venho, né, já utilizando como uma ferramenta de transformação cultural. Eu Uhum. imagino assim, valores éticos que nós já tínhamos, mas que estavam trancados, ele pegou a chavinha e abriu. E fala, olha, você tem que fazer isso, nós sabemos que temos que fazer, né? Mas nós temos uma economia que ela é instável. Então, não dá para você não assumir riscos. E o compliance no direito do trabalho, ele traz isso, ele traz um comprometimento da alta administração e ele traz ferramentas tanto para o empresário quanto para o trabalhador na questão de assédio moral e assédio sexual, importantíssimo. Eu entendo até como um resgate da dignidade humana, né, do trabalhador com relação a ele ter essa ferramenta, essa possibilidade, e tem o mapeamento de riscos, no qual a empresa sabe o que ela pode assumir ou não de riscos. Eu verifico que o programa do compliance, né, em todos os segmentos, ele vai ser muito importante no pós-pandemia. Ele já era antes da pandemia, ele já é durante a pandemia, foi importantíssimo, e vai ser mais ainda no pós-pandemia, porque decisões emergenciais nós temos que tomar quase que diariamente. Então, assim, adentrando o compliance, né, do direito do trabalho já durante a pandemia, vamos colocar, tivemos sucessivas medidas provisórias, liminares, abordando temas do direito do trabalho. E no qual você tinha que lidar com aquela informação, você tinha que tomar decisões rápidas e, incrível que pareça, as medidas foram assinadas de madrugada. Então, nós tínhamos que ler de madrugada para poder, de manhã cedo, o seu cliente, o empresário, não só estar ciente, porque ele não vai ler uma medida provisória inteira. Ele quer que você já passe um resumo de como o departamento pessoal vai funcionar, como todos vão funcionar. Ele quer aquela consultoria jurídica, né? Ele quer saber se ele não adotar determinadas medidas, qual o risco
que ele vai estar assumindo ali naquilo. Então, o compliance ali, ele teve um maior comprometimento, não só da alta administração, que a gente chama de diretoria, se for uma SA, né, o presidente, uma SA, capital fechado, a diretor, uma LTDA, a Eireli, mas como também a média, que seria alguns cargos de confiança, como os líderes também. Então, houve uma amplitude desse comprometimento, que é um dos primeiros princípios basilares do compliance. Uma outra coisa que mudou e que o programa de compliance, né, me auxiliou profissionalmente durante a pandemia foi a questão de tomar a decisão de, no início, já orientar os clientes para a adoção do EPI. E também a alteração dos programas, todos com técnico de segurança, trabalho, todos aqueles programas nós temos, PPE, PPP, PPRA, eu não consigo nem gravar. Os PPs da vida. Os PPs da vida, que são tantos, né? Nós fizemos um especificamente para esse período, né, da pandemia e tirando fotos, tudo já prevendo alguma coisa que poderia haver de fiscalização, e isso nos ajudou muito. Então, assim, você criar isso para uma situação que você sabe que ela vai ser provisória, mas é uma provisória que pode durar 1 ano, 2 anos. E as NRs, elas não preveem nada relacionado à pandemia. Exatamente. Não tem, né? E aí vem a 927, daqui a pouco um artigo é suspenso, é revogado, aí depois vem uma outra, depois vem a 936, aí depois revoga-se a 905, que falava basicamente, né, daquela questão do acidente de trajeto. Então, aí agora soma-se a isso a questão do acidente de trabalho, né? E mais a ADI que declarou inconstitucionalidade por liminar do artigo 29 da MP 927. Exatamente. E aí a gente, né, fica assim... Aí um turbilhão. Um turbilhão. É verdade. Então, assim, são decisões emergenciais. E teve outras coisas que nós tivemos que adotar. Tá? E eu acho que isso vai ficar. É uma das coisas que a pandemia nos trouxe, né, como ensinamento, e vai permanecer na empresa. Você tem lá o canal de denúncias, que já faz parte do programa de compliance. Mas nós tivemos que criar, eu pelo menos tive que criar na empresa, um canal de informações. Evitar as fake news. O excesso de informações que nós tivemos durante esse período de pandemia, quer política ou não, foi muito absurda. E com isso traz uma insegurança até de viver, uma insegurança, um pânico, né? Porque você tem o funcionário, mas você também tem o seu consumidor final. Você não tem... Infelizmente, né? Infelizmente, isso virou uma rotina no Brasil, né, professora Valéria? As fake news. Ontem, inclusive, algumas informações chegaram até mim, certamente também até você, sobre a possibilidade, se divulgou, né, não se sabe a origem, mas se começou a divulgar que as empresas, com base na pandemia, poderiam demitir os empregados, não pagar a multa de 40% e parcelar as verbas rescisórias em 10 vezes, sem a concordância do empregado, né? Exato. Isso começou a ser divulgado, chegou a mim essa informação, eu falei, bom, pelo menos até onde eu li, né, não tem nenhuma autorização via lei, via medida provisória para que isso ocorra. Se o empregador agir dessa maneira, né, que apliquemos para ele os rigores, né, do texto normativo, multa do 477, parágrafo 8º, ajuizamento da ação se ele não pagar efetivamente de uma maneira voluntária, e aí mais a multa do 467, se em primeira audiência não fizer
o pagamento daquilo que de fato é incontroverso, enfim. E aí surgem essas fakes, essas informações. Então, assim, parabéns por ter instituído realmente esse canal, né, de informações, porque se todos, né, isso até fica até aqui como sugestão, né, para quem presta serviço de consultoria para empresas, que surgiram também, né, não apenas a instituição de um programa de compliance, aqui está uma das maiores celebridades do compliance trabalhista no Brasil, está aqui à disposição, quem ainda não adicionou no Instagram, o faça, né? E passem a seguir. Então, assim, parabéns por essa conduta, por essa postura, por essa ideia, né? Porque, sinceramente, eu nem tinha ciência de alguém ter instituído esse tipo de política. E só abrindo um parênteses, ontem eu recebi de um colega, ele está até aqui com a gente na nossa live, né? O Diogo, que é um advogado já solidificado na área trabalhista, tem desempenhado trabalhos de mentoria junto à OAB, é presidente da comissão da OAB Jovem, e ontem ele me mandou um acordo coletivo, olha que coisa impressionante, né? Até tenho dúvidas da própria validade dessa cláusula. Depois eu até te mando, se a senhora quiser dar Quero. uma analisada na cláusula 30ª de um acordo coletivo firmado entre um sindicato e uma determinada empresa aqui no Rio de Janeiro, onde se estabelece a possibilidade, veja, nem a possibilidade, está dizendo que fica reduzida a multa do fundo de garantia de 40% para 20%, e que o pagamento das verbas rescisórias podem ser parcelados em até 10 vezes, independentemente de homologação judicial ou de concordância do empregado. Veja a que ponto chegamos, e eu estou falando de um sindicato dos empregados. E aí a empresa, né, a minha pergunta vai nesse sentido, tá, professora? A empresa, diante de uma proposta dessa, né, vinda do sindicato, se a empresa está com um programa de compliance trabalhista bem estruturado, rígido, né, e sendo coerentemente aplicado, ela, trabalhando no campo hipotético, ela iria, né, se ajustar a um instrumento desse, considerando a probabilidade do risco, né, de ter uma anulação, né, perante a justiça do trabalho numa ação individual. Não vou nem pensar aqui, né, nas ações coletivas propriamente dita, mas nas ações individuais. Qual é a sua visão sobre isso, professora Valéria? Ou será que eu estou aqui, né, trazendo algo totalmente absurdo? Não, não, não. Assim, Fagner, sabe o que isso me passa? É aquela questão do excesso de poder, o poder concentrado. A partir do momento que você coloca que as convenções coletivas vão se sobrepor à lei, eu penso nesse poder concentrado. E aí você acaba se deparando com isso, né? O programa de compliance, uma empresa, ela cria uma cultura. Ela cria uma cultura. Essa cultura o mais trabalhoso, por incrível que pareça, tá? Depois que você consegue, com a alta administração, a sua dificuldade fica com os empregados. Da questão da cultura, da ética, de saber que o contrato de trabalho ele tem tanto direitos e deveres, ele tem obrigações. Ele esquece que salário é uma contraprestação, né? Então, nós temos uma cultura que ela tem que ser trabalhada. Dentro desses segmentos, a empresa tendo um programa de compliance, o que ela vai fazer? O due diligence, que a gente chama. Ela vai analisar esse risco e vai apresentar. Dependendo da cultura empresarial da empresa, ou da situação financeira que ela esteja passando, ela pode assumir o risco ou não. O compliance, o programa de compliance, ele não vai impedir. Ele vai estar ali, ó. Seu risco é isso, o mapeamento de risco é esse. O jurídico vai falar, para mim, essa cláusula já nasceu nula. Para mim, ela já... Desculpa, não sei, assim, eu estou falando... assim, não, eu também penso dessa maneira. Nula,
meu cliente querendo adotar, eu falaria assim, não, vamos para o Sejus. Vamos lá, decidir lá, chama o MPT e se houver uma composição ali, considerando a situação financeira do empresário, do empregador, vamos levar, sim, para uma reclamação pré-processual, uma mediação virtual, vamos com a atuação do Ministério Público, sindicato e empresário que está passando necessidade e onde pode ter surgido, né, a origem dessa cláusula, nessa convenção coletiva. E aí leva para a aquiescência, né? Leva para a aquiescência judicial, para a concordância judicial, para não ter risco nenhum, né? Isso. Agora, a grande pauta, efetivamente, que os sindicatos eles focam ora, se nós temos, então, uma legitimidade constitucional, né, extraída do artigo 8º para representar a categoria, então nós somos a categoria. Então, se nós efetivamente, né, que é exatamente essa questão do poder concentrado, se nós registrarmos essas previsões num acordo coletivo, vai valer o que está dito, pouco importa a vontade particular do empregado. E aí me parece que é uma situação de violação muito mais flagrante do texto constitucional do que talvez o próprio empregado individualmente admitir o parcelamento e levar para homologação judicial. Sim. Não sei, eu estou refletindo sobre, tá? Mas a minha tendência hoje é dizer que essa cláusula ela já nasce realmente viciada. Como é que eu, de antemão, sem a participação efetiva do empregado, vou admitir uma redução de multa fundiária de 40% para 20% e mais o parcelamento das verbas rescisórias em até 10 vezes sem juros, sem correção monetária, não é nem um carnê. Enfim, é bem complicado, mas eu trouxe exatamente por isso, porque uma empresa, né, ela vai ter que analisar esse risco. E análise de risco, né, de passivo trabalhista também faz parte, passa pelo processo, pelo programa de compliance? É natural isso? É natural. Porque a nossa visão ela é mais preventiva, ela é consultiva e para nós não interessa que a empresa tenha um volume de ações. Então, não existe mais aquela cultura de você contratar escritórios e pagar por petição, por processos. Não. Para a gente, a empresa ela está caminhando bem quando o passivo, não só o passivo, mas as ações também são poucas. E também Certo. nós observamos também se quando há as ações, se há uma repetição de determinado pleito. Vamos supor, determinado líder, né, 2 reclamações que nós tivemos, ou 2 ações trabalhistas, pode não ser a reclamação no canal de denúncia, pode ser direto através da ação trabalhista, um assédio moral. Então, nós vamos atuar em loco. Aí já começa todo um processo de investigação interna, assegurando o trabalhador e ver realmente se aquilo ali aconteceu ou não. Porque, infelizmente, professor Fagner, a nossa cultura, né, nos traz isso. Nós deveríamos já começar com a boa-fé, mas, infelizmente, né, a boa-fé ela tem que ser conquistada aqui no Brasil. É muito diferente. Aqui é o contrário, né? Infelizmente, a gente presume, né? Eu ainda prefiro acreditar nas pessoas, sabe? Talvez seja um erro, mas eu ainda prefiro acreditar nas pessoas e partir da premissa da boa-fé. Eu sempre tenho essa máxima e transmito isso para os meus alunos. A boa-fé se presume, a má-fé se comprova. Essa é uma máxima, só que hoje uma máxima relativizada, né? Como a senhora está colocando de uma forma bem apropriada. E é bem verdade, não tem jeito, né? Mas e é isso que exatamente a Tainá está dizendo aqui. O litígio, né, a demanda, ela sai cara, né? E sai cara para todo mundo, até por uma questão de tempo, né? Tempo é investimento, investimento inclusive financeiro, né? Sim. E quando você faz uma avaliação para adquirir uma empresa, isso conta.
aquilo ali. Você pode até fazer uma retenção de valor, um provisionamento lá para frente, né? Então, Muito você bom. vê, é, as empresas que não tinham um provisionamento, um plano de emergência, uma gestão de comitê de crise, que faz parte do programa de compliance, se ela já não estava bem antes da pandemia e ela não é uma atividade essencial, não teve jeito. A Mas, situação professora, deixa eu já... lhe fazer. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se me permite já um recorte da sua fala. É difícil ainda, né? Sendo muito, muito honesto na minha pergunta, tá? Ainda é muito difícil. Eu também trabalho para várias empresas, eu sinto essa dificuldade, tá? E eu sei que o seu segmento é mais amplo, né, de nível de atuação empresarial. É muito difícil ainda hoje, né, estabelecer os programas de compliance nas empresas. Ainda há muita resistência. sim. Porque eles Qual é o pensam principal fator dessa resistência? É tão somente o financeiro? financeiro Ou e não? cultural. E É, cultural. Porque há uma disseminação, né, de que o compliance ele evita a corrupção, que ele evita a lavagem de dinheiro, que ele evita o desvio. Existe uma disseminação de que o compliance ele é para cumprir a lei. Aí o nosso empresário fala, mas se eu for cumprir a lei, eu não vou conseguir manter meu estabelecimento, né? complicado. Então, assim, existem umas pontuações que a gente verifica que não há uma profundidade no assunto para levar para os empresários e para os empregados também, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo, quer dizer, com a pandemia eu considero que houve uma antecipação disso, da quarta revolução, que seria a digital, né? Coisa que a gente imaginava que iria ocorrer 2021, 2022, caiu no nosso colo agora. Então, se antes a imagem da empresa já era o seu maior patrimônio, agora mais ainda. Verdade. E a gente vê algumas situações das pessoas utilizarem a rede social para, às vezes, fazer uma reclamação do seu empregador, mesmo ele tendo um canal para isso. Ele tem um canal para o cliente, ele tem um canal para o funcionário, e às vezes a reclamação ela vem porque eu não estou satisfeita com o meu chefe, que trocaram o meu chefe. Então, você vê que, sabe, É, como, né, antigamente tinha essa cultura de eu vou entrar na justiça, ou seja, o que significava? Eu vou me vingar de você. Não é? exatamente. Esse era o sentido, né? Era o Hoje sentido. está um pouco mais, digamos assim, relativizada, né? Essa definição de acesso à justiça como um método de vingança, né? Mas, enfim, há quem pense ainda, né, que é como diz o nosso querido professor Alexander Xavier Pires, no Brasil o processo é utilizado como ameaça e não como instrumento, na verdade, de composição. E a verdade é essa, né? Mas enfim, Exata. não quero te interromper muito não, que eu quero te ouvir, Não, né? Quero te não. ouvir mais. Não, e Vamos nessa lá, hora. perdoe-me. Não, nessa hora, Alexander faz até falta. Pois é. Ontem eu estava conversando com ele. Ontem eu estava conversando com ele. Sinto saudade de bater papo com ele. Ele abre, né, a nossa mente bastante, né? Sim, sim, É, sim. agora, deixa eu caminhar para uma outra indagação. Hoje, a senhora citou várias MPs, a 927, 936, 944, 945, enfim. Como hoje as empresas estão, então, se comportando diante, né, desses instrumentos? A minha pergunta é bem objetiva. Elas estão pensando exatamente no objetivo da medida provisória, das medidas provisórias, que é a manutenção do emprego, da renda e, obviamente, dentro de um ponto de equilíbrio também a manutenção da atividade empresarial ou não? Elas estão lançando mão dos instrumentos de acordo com aquilo que elas entendem que é conveniente para a manutenção da atividade empresarial, sem observar, talvez, né, um escalonamento dos instrumentos que seriam mais benéficos para os trabalhadores.
Nós temos as duas situações, tá? Vamos lá. Nós temos o empresário que já não vinha muito bem financeiramente e essas medidas caíam como uma luva ou para ele se reestruturar, né? Ou alguns até pensam, eu vou fazer, porque como o nome diz, a medida ela é provisória. Daqui a pouco ela vai ser revogada. E outros já pensam assim, eu vou arriscar porque numa ação trabalhista nós vamos ter que pegar pedacinho que estava sendo regido por qual medida provisória. Até lá, Coxa de retalhos. ou eu consegui sobreviver, ou eu fechei. Vai ser o famoso ganha, mas não leva. Outras empresas já se preocupam, sim, com a questão já das multas, das fiscalizações, e com isso você acaba também trazendo a disciplina, né, e a preservação, sim, do trabalhador. Muitos já me consultam assim, poxa, precisamos fazer a suspensão do contrato de trabalho do aposentado, ele é grupo de risco. Mas o aposentado não quer, porque ele acha que se ele for, ele não vai voltar, que o empregador não vai sentir falta dele. Uhum. Mesmo nós a empresa dando uma compensação, né, dando uma cesta básica para manter um patamar mínimo de renda que ele teria ali, alguns benefícios, independente de convenção ou acordo coletivo, por ser um funcionário de 20 anos, 20 e poucos anos na empresa, o trabalhador, eu vejo a preocupação dele é essa. Vão me substituir. E muitas vezes ele não quer, e isso dentro da medida provisória 927, ela é uma medida unilateral, poder diretivo do empregador. E aí eu fico, né, vendo o funcionário, ao mesmo tempo o departamento de pessoal também abraçando como se fosse uma família, e você tem que ser a pessoa ruim. E falar, olha, vale tê-lo de volta com saúde. Chegou a malvada. Exatamente. E falar, olha, vamos analisar friamente. Vale afastá-lo pela preservação da saúde dele e ele voltar para a gente com saúde. Perfeito. E realmente pensarmos que ele vai fazer falta. Não. Vamos deixar ele ligado em grupo de WhatsApp, ele permanece em grupo de WhatsApp, que ele permaneça com as informações do trabalhador para que ele possa se sentir que continue interagindo. Porque tem esse psicológico também do trabalhador. Verdade. Aquele que a gente costuma brincar dizendo que ele já virou patrimônio da empresa. Tem muitos empregados assim, né? E temos os empregados que a gente denomina entre nós, com uma forma de identificação e não com uma forma de discriminação, que é o rotativo. Porque quando veio o seguro-desemprego, professor Fagner, não temos como deixar de ponderar que muitos trabalhavam, quando verificavam que tinha direito a seguro-desemprego, eles queriam ser demitidos, ficavam um período recebendo o seguro-desemprego para posteriormente procurar um emprego. Verdade. Então, nós vivemos um período assim. E aí acabou trazendo esses empregados, né, rotativos, que na seleção do compliance, quando você faz aquela seleção, é comprometido aquilo ali, é considerado. Isso aí a gente pondera muito. Então, hoje em dia, faz uma diferença no currículo do profissional, na apresentação dele. Uma outra coisa que a pandemia nos trouxe são as entrevistas virtuais, né? Exato. E as pessoas esquecem que aquele comportamento social que você tinha antes, presencial, você agora tem virtual. E nós vamos ter mais ainda por ocasião das audiências por videoconferência, com as testemunhas. Eles vão ter que ter E que não é para conhecimento. relativizar.
E que não é para relativizar as regras de etiqueta e de ética, né? Não, Pelo não. contrário, é para revigorar o vigor delas. Exatamente, exatamente. Uma coisa também que trouxe diferente na pandemia foi a questão de você fazer as doações, né? Nós fizemos algumas atividades, fizeram muitas doações de cestas básicas. E sempre houve todo um processo antes da disponibilidade das cestas básicas. Com a pandemia, considerando a situação de emergência, essa excepcionalidade que nós estamos vivendo, a gente já teve que adotar o due diligence de integridade, que seria o quê? É aquele que você já faz mais rápido. Você pode ceder a cesta básica, a pessoa emitir a nota fiscal e você vai fiscalizar se ela teve a destinação final dela atingida. Então, Uhum. isso também nós tivemos que nos adaptar relacionado a isso, a trazer essa mudança. Então, o compliance, você vê que ele é muito amplo, né? Muito E, amplo. infelizmente, a gente vê pessoas, às vezes, falando, não, é você pegar a lei e colocar na empresa. E não é isso. Como se isso fosse algo muito natural. Eu vou usar essa palavra que eu acho que é mais apropriada, né? E não é, infelizmente, no Brasil, natural, né? E a professora Valéria está aqui, que não me deixa mentir. A grande maioria das pessoas que estão aqui na nossa live são advogados e atuam na área trabalhista. E essa é uma verdade, portanto, pulsante, nós podemos constatar isso sem nenhum preconceito. Porque, a bem da verdade, as empresas, como regra geral, elas não conseguem, né? A que cargas d'água nós podemos aí enumerar os fatores que comungam para isso, mas a verdade é que elas não conseguem estabelecer, né, uma programação, eu digo programação em razão até mesmo de um planejamento até para fins de fundamento de uma empresa, de instituição e cumprimento das normas jurídicas. Quantas e quantas vezes nós não pensamos, tudo bem, a gente tem uma carga tributária, uma carga trabalhista, mas enfim, né? Eu vejo, eu trabalho com microempresários, mais com microempresários, empresas de pequeno porte, e eu percebo que quem quer trabalhar de forma correta, trabalha de forma correta e consegue, portanto, ter os seus empregados, ter também a sua lucratividade e sem ter nenhum tipo de risco ou passivo trabalhista. Por quê? Cumpre as normas. E compliance é exatamente isso, né? Eu vou até te voltar a palavra, porque muitas pessoas confundem, e depois eu quero entrar num tema polêmico contigo já no finalzinho da nossa live, que já tem 40 minutos, não parece, não, mas passa rápido, como eu te falei, né? É, há pessoas que entendem que compliance e auditoria são duas expressões sinônimas. E quando, na verdade, nós sabemos que não se confundem. A gente costuma dizer o seguinte, sala de aula, né, professora Valéria? Se fossem para ser a mesma coisa, não teriam palavras diferentes, né? Então, eu lhe devolvo a palavra para só explicar para as pessoas, ainda que brevemente, né, a diferença entre compliance e auditoria, para que esse mito seja logo de uma vez por todas afastado, e as empresas tenham essa concepção, esse convencimento, essa mudança de cultura da necessidade de se instituir um programa de compliance. Porque é melhor para todos, é melhor para todos. Sim. Vamos lá, professora, a palavra é sua. Perdoe-me te interromper mais uma vez. Não, que isso, de forma nenhuma. À vontade. Você vai na parte financeira, na parte contábil, ali da empresa, fiscalizar, né, se não houve desvio, outros detalhes. O compliance, ele pega toda a organização estrutural. E ele está sempre ali sendo revisado, está sempre ali passando por todos os setores e identificando pontos, focos, né? E você sabe ali, quando você vai tomar uma decisão, que você está tomando uma decisão que ela pode estar ali embasada num parecer jurídico,
Você pode discordar do parecer jurídico, mas o compliance, ele abrange todo o segmento de uma empresa, ele abrange desde da base da empresa até o seu ápice. E ela não está ali para fiscalizar e chamar a atenção da pessoa dizendo que ela está fazendo errado. Não é isso. E ela também não está ali para dizer, olha, a empresa está toda errada e sair divulgando ou fazendo uma auditoria. Porque você faz isso quando vai comprar uma empresa ou quando você quer saber se a sua parte financeira e contábil tem algum problema. Isso já faz parte naturalmente do programa de compliance. O compliance ele vai interagindo com a gente. Você quer ver uma coisa simples que nós fazemos? Uma das atitudes dos princípios do compliance, sem perceber, quando você vai numa loja que uma blusa, uma roupa esteja em promoção, em que você vai fazer uma análise de que, poxa, o tecido não é de tanta qualidade, mas o preço está valendo a pena. Eu sei que depois de 3 lavagens, ela vai me apresentar problemas. Pode ser que na primeira ela manche, mas o preço está interessante. Vou assumir o risco? Vou. Mas eu sei que o meu risco pode ser o quê? Ou eu demorar a lavar a blusa, né? Ou eu saber que vou usar uma vez só. Então, assim, e isso você não faz uma vez só. Você faz todo o tempo. Então, o compliance, ele faz isso, ele possibilita o quê? Que a alta direção tenha conhecimento do que acontece na parte mais base da empresa, os problemas que vão ocorrendo, e o que acontece? O advogado, né, ele virou uma peça-chave, porque ele realmente é o consultor ali. Então, o advogado ele não vai ser só para processos judiciais, ele não vai ser só para atuar no contencioso. Ele vai ter realmente o valor dele ali, né, para que ele possa realmente apresentar um posicionamento, possa apresentar toda uma expectativa, e você, sabendo dos riscos, você saiba como atuar. E aí, você, se precisar vender a sua empresa, você tem uma transparência. E se você tiver que adquirir... E o compliance, ele vai na cadeia produtiva também. Até de quem você está contratando. Ele vai até na questão de você fazer um contrato de locação de um estabelecimento comercial. Para saber se quem está deslocando aquele imóvel, né, é realmente o dono. E que não seja, né, se for uma posse, se não for. Então, o compliance ele tem uma estrutura muito ampla, mas ele também, o que as pessoas têm que saber, que o pequeno empresário também tem acesso a isso, tá? Ao programa de compliance. Perfeito. Não só para empresas de porte muito grande. Eu já venho falando há algum tempo, inclusive em compliance condominial. Eu vejo a aplicação do compliance em condomínios de forma transparente, lúcida. Para mim, não vejo uma dificuldade nisso. Então, o compliance ele é muito ativo e ele está muito próximo da gente. A gente só precisa segurar ele um pouquinho, né? Acreditar um pouquinho e entender que isso não é modismo. Não é modismo. Isso veio para ficar. Agora, professora Valéria, o programa de compliance, ele é um programa adaptável diante de circunstâncias empresariais? É possível, portanto, remodular, considerando a estrutura da empresa, número de empregados, a diretoria, enfim, né? Isso é analisado, então, casuisticamente. Dentro dessa casuística, se faz uma proposta de programa de compliance. Não há uma padronização. Existem elementos mínimos, evidentemente, que precisam ser observados, né? Mas vai se adaptando de acordo com o porte empresarial, a capacidade empresarial, é isso? Exatamente. Você faz todo um mapeamento do seu cliente antes de fazer a implementação do programa de compliance. Ele vai atender a necessidade ali realmente do empregador,
observando todas as normas e os pilares do compliance básico, né? E você vai instituir aquele programa na empresa. Por isso que eu vislumbro que ele pode ser para o micro como para uma empresa de porte muito maior. O que vai demandar é a questão do tamanho e o número de profissionais para poder fazer a implementação do compliance. Então, quer dizer, todos têm acesso, só não institui um programa de compliance e evita, portanto, né, os riscos mais, digamos assim, acentuados, se não tiver a intenção exatamente de cumprir aquilo que está estabelecido para fins, portanto, de uma tranquilidade na atividade empresarial. A verdade é essa, né? E aí é mais uma questão também de escolha, né? Como eu digo para os meus clientes, às vezes você escolhe estar errado. Você tem tudo nas mãos, mas você escolhe errar. E aí, quando você opta por errar, o teu risco é muito maior. Porque aí a gente já entra até mesmo na questão, né, talvez, de uma prática dolosa, de uma má fé mais do que saltando aos olhos. E é isso que mais me preocupa. E nesse sentido, eu já vou até caminhar para uma questão um pouco controvertida, que eu tenho certeza que você hoje está, né, se deparando com consultas nesse sentido. E aí, quero ouvir tua opinião acadêmica, né, mais acadêmica aqui, então vamos nos despir, né, da atuação aqui como advogados, ok? E mais uma posição, portanto, acadêmica. Hoje, muitas empresas, algumas até em caráter oportunista, estão se valendo desses momentos, né, ou melhor, desse momento de crise em decorrência da pandemia para realmente, né, e violar aquilo que é basilar dentro de uma relação de trabalho. Eu não digo nem de emprego, vou ser mais generalista, de uma relação de trabalho. Mas no que toca às relações de emprego propriamente ditas, muitos empresários nós tivemos notícias semana passada de grandes redes no Brasil que lançaram mão do artigo 486 da CLT e, veja, através de parecer dos seus consultores dentro de um programa de compliance, para aplicação do artigo 486, portanto, assim, rescindindo, e aí seria a rescisão mesmo, porque é decorrência, né, de um ato estranho, seria imprevisível, até mesmo a própria lei 13.979 reconhece que o nosso estado de calamidade pública justifica a força maior, o que é reiterado pelas medidas provisórias de uma maneira muito sucessiva e clara, né? E ainda teve a fala, né, de Sua Excelência, o Presidente da República, uma fala solta, sem contexto qualquer, dizendo que os prefeitos e os governadores seriam responsabilizados em razão de um artigo na CLT. Mas, enfim, já te dou a palavra, porque nós temos aí 10 minutos exatamente para falar sobre isso. Como hoje estão as empresas, né, como elas estão se portando hoje diante, né, dessa especulação de aplicação, digo especulação porque eu rechaço totalmente a aplicação do fato do príncipe, tá? Já deixo aqui a minha posição. Mas te devolvo a palavra. Como é que a senhora está vendo isso? Como é que estão sendo as consultas nesse sentido? E aí fica a sua palavra para fazer as considerações. Tá. Eu já tinha comentado numa live que eu participei que esses sucessivos decretos municipais impedindo a abertura de determinada atividade poderia vir futuramente ser utilizado o fato do príncipe. Isso em início de março, né? Já vislumbrava isso. O que acontece é que os casos que ganharam notoriedade, a coisa é aquilo que a gente fala, a falta da informação, né? A negociação, o que foi feito ali com alguns casos, né, não se enquadram na questão do fato do príncipe. Eu vislumbro o seguinte: você tem uma atividade que estava saudável antes da pandemia. Aí, durante a pandemia, ela utilizou
todos os recursos possíveis das medidas provisórias para manutenção do emprego. Ele foi ficando, vamos assim, de uma linguagem bem simples, ficando doente. Ele não foi conseguindo, não teve fluxo de caixa, não tinha reserva, não foi conseguindo aquilo ali. Fez a rescisão de alguma parte dos funcionários por motivo de força maior. Os decretos continuam vindo, prorrogando, né, a determinação do fechamento dos estabelecimentos. Num determinado momento, se você provar que aquilo ali inviabilizou a continuidade do negócio e acarretou a extinção da empresa, você pode até chegar, parar e... Só um minuto, vamos analisar. Mas você pegar o fato príncipe, né? Você já não estava bem antes da pandemia, financeiramente, e vir e fazer, alegando o fato príncipe, sinceramente, para mim, não condiz. Né? É argumento solto, né? Para mim, falta realmente a boa-fé e aquela questão também, muitas vezes, Fagner, o profissional, para manter o emprego, né? Que alguns não são autônomos, eles não vão dar um posicionamento porque a empresa pede posicionamento naquele sentido. E aí eles vão estudar para buscar naquele sentido. Principalmente porque a gente sabe que no direito do trabalho, né, a força maior, caso fortuito, não há uma diferenciação, como no direito civil. Então, muitas vezes, eles veem como uma forma de tornar até a venda do negócio viável. Eu desde o início também, já em março, numa live com os queridos Fabiano Luz e Marcos Dias Castro, lá do Papo Trabalhista, eu até defendi a possibilidade da extinção contratual, aqui no caso também seria a rescisão, em razão de força maior, inclusive sem a extinção da empresa necessariamente, mas fato do príncipe, na minha visão, jamais. A grande questão é que, quando nós falamos do fato do príncipe, parte-se da premissa de um ato voluntário, um ato consciente e que o Estado está praticando porque ele quer. Né? É conveniência e oportunidade, logo parte de uma premissa da discricionariedade. O que não comunga, o que não se comunga ou não se coaduna com a situação hoje vivida. Porque se for pensar dessa maneira, nós estaríamos exigindo, então, uma conduta omissiva do Estado, uma omissão não facere. O que, na verdade, no momento agora, exige-se efetivamente, em razão de determinações constitucionais, competência comum ou concorrente aqui para outros, né, como o Supremo definiu lá na decisão do federalismo cooperativo, que eles precisam atuar, eles precisam agir no que toca à proteção da saúde, como prevê, né, o artigo 23. Então, quer dizer, aqui é uma imposição constitucional para o agir do Estado e do município nas políticas de prevenção, nas políticas públicas, né, de proteção e efetivação de métodos de proteção à saúde. Então, não me parece, portanto, que seria razoável, está dentro da minha visão, respeitando, evidentemente, as posições em sentido contrário, o lançar do artigo 486 da CLT. Porém, já vejo a possibilidade hoje, até de uma forma muito mais sólida, tá, de incidência do artigo 502 da CLT, que seria, portanto, né, a rescisão motivada por força maior para fins de redução das verbas de caráter indenizatória, mas que ficam a cargo de quem? Da empresa. Muitas empresas estão lançando mão do 486 para se eximir da responsabilidade de pagar as verbas ao trabalhador. Então, portanto, né, declinam desta obrigação. Olha, a obrigação é do Estado ou do município, se vira lá. Agora, quando se busca o fundamento da rescisão no artigo 502, entendo até que é de forma mais legítima, porque defendo eu e falo isso para as empresas. Você quer rescindir por força maior? Então me prova que você está numa situação de necessidade
que justifique a incidência da força maior. Ou você simplesmente quer demitir porque quer, porque você acha que daqui a 2, 3 meses não vai ter condição de arcar com aquela despesa, né, do empregado. Não, é porque eu acho que daqui a 2, 3 meses eu não vou conseguir. Então, querido, não tem força maior. Demite de forma... Quer demitir, é um direito potestativo, mas paga todas as verbas. Agora, não. Infelizmente, a empresa ela teve que ser extinta parcialmente, não toda, porque o 502 fala de extinção da empresa ou do estabelecimento. E aí, eu me permito trazer um argumento ampliativo. Por quê? Diante da circunstância. Pode ser que a empresa não seja toda extinta, mas pode ser que um determinado departamento da empresa tenha sido extinto em razão da pandemia. Então, me parece que até a extinção parcial pode gerar, portanto, a possibilidade de uma rescisão por força maior. Porém, é necessário que dentro do programa haja efetivamente o quê? Uma prova robusta, cabal de que ele não pôde ou se pôde, lançou, mas chegou o momento que ele não poderia mais lançar mão dos instrumentos previstos nas MPs 927 e 936, senão a extinção daquela parte do seu estabelecimento. Aí me parece bem razoável, claro, considerando todo esse contexto comprobatório de boa-fé, a extinção do contrato por força maior. Eu penso nesse sentido, que aí você mantém o equilíbrio da relação, né, de emprego. Senão fica nem muito ao norte, nem muito ao sul. Fica mais me parecendo conveniência do empregador lançar dos institutos. E aí eu negligencio a aplicação das normas. Então eu fujo de um programa de compliance que tem todo um trabalho, né, para a sua instituição e seu cumprimento. Sim. O que está acontecendo, Fagner, que assim, que às vezes me leva a pensar, me entender, um pouco a aplicação do fato príncipe, é que às vezes o estabelecimento, além dele botar todas as flexibilizações que ocorreram nas normas trabalhistas, vários estímulos de financiamento que foram concedidos para a empresa, muitos não estão sendo liberados para as empresas. Então, eu adoto aquela parte da medida provisória, me inscrevo como empresa cidadã, ou no Supera, ou qualquer outro programa, e fico esperando. E aquela ajuda não vem. Então, eu posso realmente... você tem, sim, ele é discricionário, ele está tomando por conta da saúde, sim, mas nós não estamos falando em questão de dinheiro, nós estamos falando em questão de economia, visão macro, né? E numa visão macro, se você não der subsídios para a economia, você vai ter outros tipos de situações. Então, o poder ali, ele pode sim determinar o isolamento, o fechamento com restrição, medidas restritivas mais fortes, mas ele também tem que dar subsídios para a empresa se manter. Perfeito. E não está acontecendo isso. Então, um momento vai caracterizar algum momento, alguma situação peculiar, eu entendo que pode acontecer. Agora, esses casos que se tornaram notórios, tá? Não vislumbra ali a questão do fato príncipe. Ali foi realmente a dispensa e jogar no colo do governo. Astúcia. O tempo que vai levar para receber ali... Foi o risco, né, que eles quiseram correr. É um risco ali, vou ser sincera, é um risco que eles consideraram. A suspensão dos prazos, a questão da justiça só voltar à sua normalidade em 2021. Perfeito, né? exatamente. Então, o risco para eles ali foi mais interessante. Falando assim, Professora, negócio. temos um minuto para encerrar nossa live. Queria ficar falando aqui contigo mais uma hora, que tem muitas coisas importantes aí para falar. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua fala, foi sem dúvida alguma esclarecedora, maravilhosa. Te devolvo a palavra para as suas considerações finais. Já me despeço de ti, dos nossos queridos amigos que estão aqui presentes, e a live vai ficar salva. Quem não pôde ver na íntegra, pode ver posteriormente, vai ficar aqui no nosso Instagram. Tá bom, professora? Obrigado, a fala é sua. Obrigada, professor Fagner. Estou à disposição. Quando quiser, é só falar. Estou à sua disposição. E já lhe convido para participar também do meu, para nós continuarmos esse papo lá no meu,
que inclusive podemos até falar do compliance até no âmbito do marketing digital. Pô, E aí, maravilha. Convite acho aceito. interessante. Me sinto intimado, portanto. Sim. Muito obrigada Obrigado a pela todos. oportunidade. Obrigada a todos. Nada, eu que agradeço pelo ter aceito o convite. Obrigado a todos pela presença.